Então, boa noite, pessoal. Hoje nós estamos aqui na palestra de abertura do terceiro workshop do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica. E é um prazer ter vocês todos aqui. E hoje a mesa redonda, ela trouxe uma coisa bem interessante para todos nós, que foi falar da internacionalização da universidade e as oportunidades que tem fora do país, né? Não que não tenha oportunidades dentro do país, mas a gente quer apresentar outras coisas, outros caminhos para vocês. E para isso a gente trouxe 3 palestrantes que têm vivência, experiência fora do país, de alguma maneira. Tá? Então, aqui nós temos hoje o professor Glauber, que é nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, temos o professor Olímpio, do curso de Engenharia Elétrica, temos o Adalto Luiz, que ele também é da Engenharia Elétrica e está na Finlândia. Na Finlândia, né, Adalto? Alguma Isso, coisa na Finlândia. Na Finlândia, tá? No gelo. No gelo, exatamente. Finlândia é um lugar muito bonito. Então, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, cada um se apresentar. Então, vou começar com quem está mais longe hoje. Adalto, eu queria que você se apresentasse. 5 minutinhos para se apresentar, falar um pouquinho da sua história. Cara, tô longe mesmo, viu? Porque o Covid tem uma validade de 72 horas. Eu entro no avião, quando eu chego aqui, ele já está expirado. Eu tenho que fazer outro teste. Então, é longe mesmo. Bom, vamos lá. Eu não preparei nenhum slides, não, porque como vai ser algo bem aberto, né, a mesa redonda, debate, eu não tentei não deixar muito fechado. Primeiramente, eu sou formado em engenharia elétrica, terminei na UFRN e o mestrado em 2019. O meu mestrado eu fiz em circuitos integrados, né, o projeto de circuitos integrados, CHIPS. E eu vou começar também de trás para frente, né? Hoje eu trabalho na empresa chamada IQM, né? Na verdade, não sabemos, ninguém na empresa sabe o que significa IQM até hoje, é tipo um enigma que alguém vai ter que resolver, mas para mim pode ser algo parecido com a IBM, mas para computação quântica, né? Então, seria computadores, o que seria quanto computing, como se fosse. Porque eu trabalho, a nossa missão é construir computadores quânticos, né? Eu acho que é a primeira empresa genuinamente europeia que está realmente querendo vender computadores quânticos, né? Então, hoje em dia eu trabalho com testes de equipamentos eletrônicos para a área da radiofrequência. Passei 6 meses trabalhando no laboratório, onde estão os computadores quânticos, fazendo vários procedimentos. A IQM é uma startup que, quando eu entrei, tinha uns 73 empregados. Hoje tem mais de 150. A empresa de 2019, que já recebeu um financiamento, um investimento em torno de 100 milhões de euros, apesar de ter um pouco mais de 2 anos. Antes disso, eu trabalhei antes de vir para Finlândia, eu passei 2 anos em Florianópolis como pesquisador visitante lá, trabalhando num projeto de circuitos um chip para radiofrequência. Bom, e antes disso, eu tinha uma empresa chamada Potchip, né, que era uma startup que nós desenvolvíamos produtos eletrônicos para diversos ramos. Começamos com aquicultura, mas no final antes de eu ir para Florianópolis, a gente já estava vendendo equipamentos para a indústria, né? Então vocês conhecem aquelas polpinhas, né, de fruta. A gente construiu alguns equipamentos daquele e vendeu algumas unidades.
Vendemos ela completa, a parte mecânica com a parte eletrônica, ou vendemos também a parte eletrônica. Bom, foi 5 minutos já? Ou... eu não estou escutando. 3 minutos agora. Foi bem rápido. Alguém tem alguma pergunta? Não, aqui você vai se apresentar e depois a gente vai entrar na parte que você vai começar a falar sobre a sua trajetória, como é que você fez e tal, né? Aqui é mais apresentação, bem formal mesmo. Então acho que eu já estou bem. Senão eu já vou entrar na apresentação em si, né? Então vamos pedir agora para os outros se apresentarem. Depois cada um vai ter um tempo para poder falar, né? Agora, Olímpio, eu queria que você falasse, se apresentasse agora e, por último, o professor Glauber. Certo, pessoal. Estamos escutando bem? Sim. Beleza, pessoal. Pronto. Meu nome é professor Olímpio, né? Olímpio Cipriano da Silva. E eu me formei em engenharia elétrica em 2000. Lá você vai falar os anos, hein? É bem complicado. Os caras bem novinhos aí, hein? Eu me formei em engenharia elétrica em 2005 na UFCG, em Campina Grande. E aí, então, de lá, eu já fiz o mestrado, né? Em 2005, 2007, eu fiz o mestrado, mas durante o mestrado eu tive experiência já de trabalho também, né? Eu trabalhava junto com o INDT, né? Meu mestrado era na área de elétrica, mas ele era um pouquinho puxado para software, né? Naquela época estava no... Vou despertar o saudosismo aí em todo mundo. Aliás, dos mais antigos, né? Naquela época estava no surgimento, né? A Nokia era a rainha da cocada preta em termos de smartphones, né? Então ela criou, né, isso daí, e a gente tinha muito, ela mandava no market share, ela tinha 80%, 70%, 80% do market share mundial, né? Então ela fabricava milhares de modelos, né? E aí a gente tinha lá na UFCG uma base boa para trabalhar com os dispositivos dela. Muito embora a gente trabalhasse com um sistema operacional que era um pouco mais, bem antigo, né, Symbian, e era muito difícil de programar nele. Não era nem C++, não era nem C, era uma mistura de C++ com a linguagem instrumentada, né? Então era uma coisa bem enjoada de fazer, mas aí acabou que a gente teve uns cursos e eu me especializei nisso, né? O pessoal programava em Java também, mas era um pouco limitado, né? Quando você queria fazer uma coisa melhorzinha, era em Symbian mesmo. E o Symbian era o sistema operacional deles, né? E aí eu fiz o mestrado, né? E comecei a trabalhar para o INDT, né? E aí eu fiz cursos, ajudei a divulgar o sistema operacional no Brasil, né? Ministrava cursos em várias universidades. E também fui chamado para trabalhar junto com eles, né? Então, onde o Adalto está, né? Eu já pisei lá na Finlândia algumas vezes, né? Em algumas oportunidades eu tive em Helsinki, em Oulu, trabalhando na sede da Nokia, né? A finada Nokia, né? Realmente era uma coisa muito grande, foi a primeira vez que eu entrei numa empresa assim, realmente de grande porte. Só na sede da Oula tinham 3 restaurantes diferentes, eram milhares de funcionários trabalhando no mesmo lugar. Era uma coisa muito grande. Depois que eu saí, né, eu finalizei essa etapa, né, a gente viu que existia uma oportunidade, né, de mercado, e a gente fundou uma empresa, né, chama Signov Tecnologia. E ela hoje ainda permanece lá em Campina Grande, é uma sociedade anônima, né? Então, eu não sou sócio, eu sou cotista dela, eu tenho propriedade, eu tenho cotas, como quem tem ações, né? E ela perdurou, ela continua. Em algum momento ela atraiu a atenção, né? O portfólio dela inicialmente era só desenvolvimento de software. Em algum momento ela atraiu a atenção de uma empresa brasileira, né? A LifeMed, que trabalha com produtos médicos. E aí ela comprou o controle da Signov, né? Então hoje a Signov é controlada pela LifeMed, e o foco da Signov hoje, que eu vejo, na verdade, pelo noticiário, eu vejo só as notícias, né? Porque eu já estou afastado dela já há bastante tempo.
é o desenvolvimento de acompanhamento de pacientes, né? A LifeMed, ela tem uma linha de produtos que trabalha com monitoramento de pacientes, e aí a Signova entrou com a parte de software, fazendo monitoramento em tempo real, e eles estão fazendo testes em várias UTIs, né? Aproveitaram esse tempo da pandemia, em UTIs para fazer um monitoramento remoto, né? Dos pacientes que estão em UTIs, né? Que tem um grande número de variáveis sendo processadas e observadas, né? Então, você precisa de um intensivista que ele olha, enfim. A ideia é que tem os alarmes lá no software, ele vai identificando qual é o paciente que tem algum tipo de alarme, que está evoluindo para a condição crítica, né? Então, essa é a Signova. Então, em 2007, eu saí da Signova, 2007, não, 2009, não, 2000, eu passei lá 3 anos trabalhando na Signova. Em 2011, eu vim para Mossoró. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa chamada Fox Engenharia, uma empresa a empresa que ela presta serviço para a Caixa Econômica, né? E aí, dentre os trabalhos que a gente fazia, era projeto elétrico, né? De agências bancárias e fiscalização de manutenção, né? Das executoras de manutenção das agências da Caixa. Isso daí eu conheci o estado todo, né? Onde tinha agência da Caixa, eu estava lá fazendo uma visita a cada 2 meses, mais ou menos. E aí fazia também os projetos. E aí, em algum momento, surgiu o concurso, né, da UFESA, né? E aí, quem até que me colocou para fazer o concurso, eu não fui atrás disso, minha esposa disse, não faça. Mas não vou passar, faz tanto tempo que eu não vejo isso, eu tinha formado em 2005, o concurso foi em 2013. E aí, pronto, e aí eu peguei o desafio e comecei a estudava domingo, sábado, à noite, ficou da hora, para relembrar realmente muitos conceitos, né, principalmente a parte de eletrônica de potência, que eu tinha passado um tempo distante, né? Tinha feito só na iniciação científica em eletrônica de potência. Passei no concurso, 2 anos depois, eu fui fazer o doutorado, né, na UFC, doutorado em eletrônica de potência, que era uma área que eu tinha um carinho muito grande, eu tinha trabalhado na iniciação científica com ela, antes de trabalhar, né, com essa parte um pouco mais voltada para software. E me mudei para Fortaleza, passei 2 anos lá, e aí surgiu a oportunidade de ir para trabalhar, na verdade, fazer uma parte desse doutorado na Alemanha. Olímpio, seus 5 minutos de apresentação acabaram. Né? Oi? Seus 5 minutos de apresentação acabaram, para você se apresentar. Já? Já. Estou terminando. Então, eu fui para a Alemanha, passei lá 6 meses inicialmente, então depois de 6 meses eu fui para... Adiei mais 6 meses, depois eu fiquei mais 1 ano. Aí acabaram 2 anos, né? E aí com os 2 anos completos lá, eu solicitei a cotutela, né? Que é inclusive já entra no assunto aqui da mesa redonda, né? A cotutela, que é uma forma de você ter a formação, né? Obter o grau, né? De doutor em dois estabelecimentos de ensino diferentes, né? Então, eu obtive o grau de doutor tanto na UFC quanto na Universidade Alemã, né? Foi através do programa de cotutela estabelecido com a UFC. Foi muito difícil estabelecer esse convênio, muito difícil. Se não fosse o meu orientador realmente pegando e fazendo, não por parte dos brasileiros, mas por parte da instituição alemã, foi bem trabalhoso, assim, vamos dizer assim. Não é que eles colocam em dificuldade, eles são muito burocráticos, né? E eu tive essa experiência, deu certo, né? A ideia inicial, na verdade, era que houvesse um convênio guarda-chuva, né? Um convênio de maior porte, né? Que definisse diretrizes gerais de forma de cooperação, entre elas um doutorado, né? Sanduíche. Mas aí não foi possível porque, enfim, a burocracia não permitiu. E aí, no fim das contas, consegui, né? O convênio, finalizei, retornei, estou de volta aqui prestando meus serviços à UFESA. Pronto. Ótimo. Professor Glauber, agora queria que você se apresentasse. Todo mundo já conhece o professor Glauber, né? Mas é sempre bom se apresentar e conhecer um pouquinho da formação dele, né? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu agradeço o convite do
da organização. Parabéns pelo evento, pelo terceiro workshop do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica. Eu tenho um programa como muito promissor, formado por jovens dedicados, e estão de parabéns pelo evento. Eu sou um pouco patinho feio aqui, porque eu sou agrônomo, sou formado pela UFESA, a antiga ESAM, Escola Superior de Agricultura de Mossoró. Não vou precisar o ano. Bom, após a formação, eu fui fazer o mestrado na Universidade Federal de Lavras, na área de genética e melhoramento de plantas. Fiz o mestrado e ingressei no doutorado. E durante o doutorado eu posso dizer que já tive um primeiro momento de experiência internacional, que foi uma viagem às pressas para o Wisconsin, para apresentar um trabalho que um colega meu, infelizmente, não pôde devido a problemas de saúde. Pois bem, terminei o doutorado, vim para a UFESA como bolsista de DCR, fiquei 1 ano e meio, fiz o concurso, e na época, engraçado, porque eu fiz o concurso para a UFESA, fiz para a Embrapa e fiz para a UFC. Fiz os 3 concursos, fiquei em primeiro em todos, mas como sou moçoroense, resolvi ficar aqui, né, próximo dos meus pais. Bom, depois de 6 anos, nós retomamos essa parte de internacionalização. Eu fui a alguns treinamentos em Massachusetts, em Flórida, Texas. Em 2012, após ser o coordenador do programa de fitotecnia, eu passei um ano e meio, quase 2 anos, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, na Espanha, em Valência, e fiz o meu pós-doutorado na área de genômica, área de genômica vegetal. E aí depois tive momentos também de treinamento em Londres e o ano passado estou como pró-reitor de pesquisa e pós-graduação a serviço dos programas, a serviço da nossa UFES. Então, basicamente, é essa a minha trajetória profissional no curso como agrônomo e depois como pós-graduando em genética e melhoramento de plantas. Ótimo, obrigado, professor Glauber. É interessante a gente ver que são 3 histórias diferentes e 3 experiências diferentes, né? E é justamente por isso que os 3 foram convidados, porque são 3 experiências diferentes que interessam para muitos estudantes, né? Então, eu vou fazer a primeira pergunta para o Adalto, vou seguir a mesma sequência, né? Vou deixar o professor Glauber por último, porque provavelmente é quem vai falar mais devido ao tema de internacionalização da UFES, né? Então, Adalto, a ideia aqui, a pergunta que eu vou fazer para você é como foram suas experiências, como é que foi sua trajetória, como você conseguiu chegar a trabalhar lá na Finlândia, qual foi o caminho das pedras que você seguiu para chegar lá? Certo. Eu tenho é dentro daqueles 15 minutos ou como é que é? Ou é flexível? Posso falar... Se você não quiser falar os 15 minutos, tudo bem, não tem problema, porque eu tenho certeza que o Olímpio vai falar pelo menos 45 minutos. Então, tá tudo bem. Mas é interessante que você consiga dizer como foi que você chegou aí, por quê, qual foi o caminho que você fez,
contar a sua experiência, a sua história para chegar aí Certo. onde você está. Certo. Vamos lá. Eu vou começar a minha história em 2019. Em 2019, eu estava trabalhando num projeto na UFSC. A época era um projeto, era para desenvolver um chip com o objetivo ao mesmo tempo que ele transmitisse energia, ele pudesse energizar um chip, um sensor interno, como se fosse num reator. E eu quero medir, por exemplo, a umidade num reator, né? E eu não quero que nenhum fio passe no reator ou outro tipo. A aplicação, na verdade, é biomédica. Mas, vamos lá, eu não quero passar nenhum fio, quero que seja tudo fechado. Pode ser também que está muito em moda, uma outra aplicação que era fazer controle de produção de cerveja. Dentro de cerveja, você quer saber qual a temperatura que está lá dentro, controlar a temperatura e tal, mas você não quer furar, né? Então você bota um chip interno, né? E você quer transmitir energia, e você quer saber qual a temperatura que está lá dentro. Então a ideia desse sistema, desse chip era isso. Passei um ano e meio nesse projeto, né? E quando eu estava para acabar, eu comecei a procurar quais são as principais aplicações para radiofrequência no mundo. Comecei a procurar e comecei a perceber, na época, que estava tendo muito investimento, não somente em pesquisa, mas também em empresas em computação quântica. Eu, para ser sincero, na época eu era bem cético, eu achava que essa questão de computação quântica ela não estava sendo tão relevante, né? Mas, mesmo assim, eu comecei a pesquisar. Comecei a estudar e tal, eu fiz 2 cursos naquela plataforma online EDX, da Universidade de Delft, na Holanda. Depois disso, eu tive a oportunidade de viajar e visitar alguns centros de computação quântica na Alemanha, em Heidelberg. E comecei a perceber que realmente era um campo que estava sendo bastante, como eu digo, estava tendo um interesse muito grande. Realmente, né? Não era algo tipo superficial, era algo realmente real, né? E que realmente estava funcionando, né? Então, eu decidi nesse meu tempo, na verdade, eu já estava submetendo alguns currículos, na verdade, não em computação quântica, mas para radiofrequência. É só um parênteses. Eu submeti meu currículo para uma empresa na Bélgica. A empresa é a Tusk IC, que eram quatro engenheiros que saíram da Universidade Católica de Louvain. E a partir de 2019, eu comecei a submeter vários meus currículos e tendo essa experiência de estar na entrevista, que é algo que no passado não tinha, principalmente internacionalmente, né? Então, poxa, eu pensei, eu fiquei na cabeça, eu quero trabalhar com, tô com a tendência de trabalhar com computação quântica, estava estudando computação quântica, mas ao mesmo tempo eu estava aplicando para uma área que eu também gostaria de trabalhar, mas não era o meu foco. Mas eu queria criar uma certa experiência e dar entrevista, que é algo que eu não tinha. E eu estou citando essa Tusk porque foi
uma empresa que marcou muito, porque foram 4 etapas de entrevista. E a primeira etapa foi muito fácil, foi muito rápido. Liguei no telefone, mandei o meu currículo, uma semana depois ligaram para mim, fizeram perguntas muito, muito básicas. Era uma startup, acho que na época eram 4 fundadores, além dos 4 fundadores, devia ter mais uns 4, 5 desenvolvedores, projetistas, talvez era uma empresa de 10. Outra coisa, meu foco sempre foi startups, tá? Eu apliquei também para empresas grandes, mas eu gosto muito da startup. Eu gosto do o caos, né? Não é um caos, mas é algo que está em desenvolvimento, né? Então eu gosto muito disso, porque é uma criação. Tem um economista que ele fala que é uma destruição criativa, né? É um caos criativo, né? Eu gosto dessa ideia. Então, e essa empresa, eu submetia o currículo, ligou, falei com eles praticamente 1 hora. Depois de uma semana, eles pediram para eu montar uma apresentação e apresentar a eles falando sobre o meu último projeto que eu tive. Beleza. Aí eu peguei aquele projeto que eu tinha de transferência de energia e dados sem fio e apresentei. Eram 30 minutos. Era 30 minutos para apresentar e 30 minutos para eles fazendo as perguntas. Eu lembro que eu tinha 15 slides, eu acho que eu tinha 16 slides, na verdade, contando com a apresentação, né? O primeiro slide, que era falar meu nome e as ideias do projeto. Eu lembro que no segundo slide, eram os 4 fundadores. No segundo slide, um dos fundadores, eles começou a me perguntar. E eu lembro que foi um bombardeio. Não foi. A minha apresentação foi para o espaço, e foi 1 hora, foi 1 hora e meia só de pergunta. Foi um negócio impressionante. A minha apresentação, que eu tinha uma ordem, ele começou a fazer uma pergunta e eu tive que botar o resultado no final. Ele pediu o esquemático, ele pediu o resultado, pediu não sei o quê, pediu o projeto, pediu especificação. Eu fiquei doido. Eu passei 1 hora e meia nisso. E eu acho que eu me levantei, eu não sabia nem meu nome mais. Mas eu tô contando essa história porque marcou muito, porque eu comecei a perceber também que eu realmente precisava aplicar mais, porque eu precisava ter mais esse reforço. E as universidades belgas, elas são muito conhecidas, depois eu soube disso, de ter prova oral, né? E os alunos tinham prova oral, então eu estava tendo um exame oral ali na hora, né? E foi bem legal, mas isso me ajudou bastante. Então, isso foi em 2019, né? Isso foi bem no início de 2019, né? E depois disso, isso aí, fechando parênteses, né? Que isso aí foi um exemplo, mas isso aconteceu vários. Eu acho que eu apliquei entrevistas até conseguir a empresa que eu queria, mesmo que eu apliquei. Eu comecei a aplicar em 2019. Eu só apliquei mesmo para a empresa que eu queria em 2020, em julho de 2020. Porque eu tinha um outro problema. Como eu não tinha experiência em computação quântica, eu não queria aplicar nada em computação quântica.
enquanto eu não tivesse tipo um artigo publicado, ou então um link direto com algum professor, pesquisador, ou alguém que fosse de computação quântica que me desse um suporte maior em computação quântica. Em 2019, no final de 2019, eu comecei um grupo de discussão de computação quântica. Esse grupo de computação quântica era tipo pegar artigos e começar a discutir o que é, como funciona, como implementar algoritmos quânticos, etc. E no final de 2019, eu conheci um físico. Um físico, ele é de paranaense, mas ele fez física no ABC, na Universidade do ABC, e fez mestrado também lá. Começou o doutorado em computação quântica, não em computação quântica, porque não tinha na Universidade de Pernambuco. E depois, quando eu o conheci, ele estava como pesquisador no Instituto de Computação Quântica em Delft. E eu comecei a conversar com ele, e eu conheci o contato dele por causa desse grupo que eu abri, assim, que eu comecei a ter esse grupo de discussão. Um dos integrantes do grupo disse que conhecia uma pessoa que trabalhava com computação quântica que estava na Itália, e ele estava na Itália, mas estava se mudando para a Holanda, exato, beleza, encontrei com ele, assim, por Skype, e em 2019 nós começamos a discutir mais sobre computação quântica. Então, a partir de 2019, em dezembro, janeiro, fevereiro, eu comecei realmente a estudar profundamente computação quântica, assim, quase diariamente, e muito mais discussão com ele. E também, assim, muitas indignações que nós tínhamos da área, né? Por exemplo, coisas que físico gosta de muito. Não tem nenhum físico aqui, não, né? Já estou xingando os físicos. Tem não. Beleza. Estou salvo. Às vezes os físicos complicam muito, né? Muita equação, muita teoria e tal, mas, poxa, como é que é isso na prática? Como é que é isso no computador? É um algoritmo, temos que pegar um computador aqui e testar, colocar para rodar. Então, em 2020, em março, entramos em lockdown. Tudo bem, foi uma coisa horrível, foi triste e tal, mas para mim foi muito bom. Desculpe para quem não gostou, mas realmente, pessoalmente, foi muito bom, porque eu estudei bastante. Março, abril, maio, poxa, a gente escrevemos algoritmo de computação quântica para chat, para busca, escrevemos artigos, começamos a construir uma linguagem de computação quântica. E quando foi, mais ou menos em julho, né, eu já estava meio agoniado, querendo aplicar, e não estava nada, e eu estava querendo escrever o artigo, e os resultados que nós tínhamos estavam muito bons, e dava para escrever o artigo e tal. Esse meu amigo que está em Delft, ele mandou uma mensagem para mim, ele disse, rapaz, eu acho que você está na hora de aplicar. Tem essa empresa. Aí eu disse, mas eu quero... E eu já tinha pesquisado várias empresas, né? Então, eu disse, eu tinha alguns requisitos, eu queria trabalhar numa empresa de hardware. Não queria empresa de computação de software, porque computação de computação quântica de software tem muitas, né? Acho que ano retrasado, no Canadá, eles já têm eventos de computação quântica, assim, para 400 startups, né, de software, né, só de computação quântica. Então, o software já tem adoidado, né?
tem várias empresas que estão investindo muito, né? Até conglomerados, aquele conglomerado financeiro, a Goldman Sachs, né? Eles têm empregos para a computação quântica, né? Então, tem muita gente investindo, não só Microsoft, Google, IBM, esses estão investindo em hardware, né? Bom, então, meu requisito principal era o quê? Eu queria trabalhar numa empresa que fosse de hardware, né? Aí ele já sabia disso, porque ele já sabia o meu perfil, né? E eu já sabia qual a experiência que eu tinha, de onde eu vinha. Então, esse meu colega, ele disse, ó, tem essa empresa, é na Finlândia, e é uma startup, e eu acho que eles têm um perfil do que você quer. É assim, que o seu perfil, né? Eles têm uma posição que talvez enquadre. Aí eu olhei a empresa, eu fiquei meio, poxa, vamos lá. Eu não mandei meu currículo para a empresa, mas eu mandei para um caça-talentos, né? Então, que tem empresa que também estava anunciando, que era, eu esqueci a empresa, mas é uma empresa especializada em computação quântica, né? Então, ela tem um banco de dados lá de posições, de vagas, e ela tenta fazer uma comparação com os artigos, com os currículos que são mandados pelos engenheiros. Um belo dia eu mandei uma mensagem para ele. Eu lembro que foi uma quinta, não, foi uma quarta, não. Ele mandou uma mensagem para mim na quinta-feira. Era de manhã isso. Ele mandou uma mensagem para mim, aí ele me perguntando se eu podia ter uma reunião com ele na sexta. Aí eu respondi. Ele mandou, acho que em 2 minutos, eu respondia, beleza, não tem problema. Amanhã a gente pode ter essa entrevista. Eu mandei meu currículo. Ele, tá legal. Eu respondi tão rápido que ele respondeu em 2 minutos depois, 1 minuto. Pode ser agora? Aí eu, pode. Se você quiser, vai, pode. Aí foi, ele ligou. No mesmo, em 4 minutos ele ligou para mim. Essa empresa é na Inglaterra. Tá tão bom que já tem 15 minutos, viu? Então, acelera um pouquinho. Poxa. O professor Glauber já tá até chorando, me chega. Limpou a lágrima. Então, eu tive uma entrevista com ele. Foi no mesmo dia, na quinta-feira. Na segunda-feira, eu já tive uma entrevista na empresa. Aí tive a entrevista na empresa. Aí, na empresa foram 4 entrevistas, né? Foi a entrevista com, assim, até nacionalidades diferentes. Eu lembro que a primeira entrevista foi com português e um cara da Malásia, que é o responsável técnico pela parte, é o responsável técnico, o CTO, né? O diretor técnico. Aí depois eu tive uma entrevista, no outro dia eu tive com um russo, no outro dia eu tive com um indiano, e no outro dia eu tive com o finlandês, que era um dos donos. Isso foi em julho. Em outubro, eu assinei o contrato só em outubro. Porque eles demoraram muito a assinar o contrato, teve negociação, né, o preço, o valor e tal, quando é que eu poderia ir. Assinamos o contrato em outubro e tive que ir para São Paulo, porque em meu caso não é visto, eu tive que ter um cartão de permanência. Aí fui em São Paulo, fui na embaixada, voltei, cheguei aqui em janeiro desse ano. Saí de Natal de mais 30 e cheguei aqui de menos 25. Né? Foi um choque, mas foi legal, eu tô bem. Bom,
Eu acho que tá bom, né? Acho que pode ir para as perguntas. Eu tenho, assim, se Não, você se for deixar, eu para posso. demora, né? É. Então, Eu não tenho tempo nem para mostrar as fotos que eu tenho aqui, sabe? a logística aqui vai ser a seguinte: cada um vai falar um pouco, aí depois vou abrir para pergunta para os estudantes, que eles devem ter muitas perguntas. Dá para escrever um livro, né, Rômulo? Olímpio, agora é você, Olímpio. Eu disse naquela hora 45 minutos brincando, viu? São 15 minutos, tá certo? 55 dá certo, né? Cara, deixa eu tentar fazer isso aqui de forma estruturada, né? Durante a minha trajetória profissional, eu tive 2 momentos em que eu fui para o exterior a trabalho, né? A trabalho e estudo. Né? Então, o primeiro momento foi quando eu estava no mestrado, né? E houve essa oportunidade para trabalhar junto com a Nokia. Então, quais foram... o meu processo foi diferente, né? O processo do Adalto ele é bem interessante, porque houve envio de currículo e passo por entrevista e tudo mais. Então, o meu processo ele foi um pouco diferente. Durante a graduação, né, e durante o tempo em que a gente fez o treinamento, né, a Nokia, deixa eu tentar contextualizar, a Nokia, ela, na época, ela realmente era a manda-chuva do mercado e ela investia muito dinheiro. Né? Investia muito dinheiro em universidades do mundo todo, inclusive no Brasil. Então, existia um aporte bem grande de recurso financeiro da Nokia na universidade, permitiu construção de prédios, enfim, e treinamento de mão de obra. E durante esse treinamento, se treinou 2 formas de se trabalhar com os celulares da Nokia, era trabalhando com Java e trabalhando com esse sistema operacional diretamente, né, que é C++. E aí, o que aconteceu? Era muito difícil trabalhar com o C++, ou com a linguagem instrumentada deles, que chamavam de Symbian. E as pessoas não queriam trabalhar com isso. Então, eu estou ressaltando esse ponto porque foi um ponto que vieram da Nokia, o pessoal sofreu lá da Nokia. Né? É um ponto que eu acredito que seja interessante para como lição, né? E que eu observei que aconteceu na minha história. Ninguém queria trabalhar com o Symbian. Ninguém. Era muito mais fácil trabalhar em Java, né? Quem já programou aí, todo mundo já deve ter programado alguma coisa, né? Java é muito fácil, muito simples, o resultado vem rápido, né? E trabalhar com Symbian era um porre, vamos dizer assim, desculpa, perdão da palavra, mas era muito difícil, era muito chato, tinha muitas regras, você tinha que seguir as regras, e não existia nada que nenhum compilador que chegasse e dissesse, ei, você está fazendo errado, você fazia errado e dava errado, e você não ia descobrir olhando seu código, entendeu? Não tinha dizendo, ei, deu errado aqui, aí por que deu errado aqui? Você tinha que descobrir lá na frente, porque o cara esqueceu de coisas esdrúxulas, tipo, esqueceu de colocar no nome da função uma letra L no final que indicava para qualquer pessoa que fosse usar aquela função que aquilo ali tinha lançava uma exceção. Você tinha que colocar isso no nome da função. Entendeu? Então, era uma coisa bem melindrosa. Mas eu resolvi trabalhar com isso. Eu abracei isso e resolvi realmente enfrentar a dificuldade. Nesse enfrentamento dessa dificuldade, tornou a minha pessoa, o meu conhecimento, tornou ele um pouco mais exclusivo. Porque no país, na verdade, pouquíssimas pessoas trabalhavam com isso. Pouquíssimas pessoas dominavam isso. E eles precisavam expandir esse conhecimento internamente. Eles queriam, não, a gente tem que ter gente que esteja habilitada a trabalhar com isso. Então, como eu trabalhava e como eu comecei a me esforçar mais nisso, eu desenvolvi o conhecimento e esse conhecimento da minha pessoa se tornou valioso, como se tornaria valioso qualquer outra pessoa. Então, eles me chamaram para ser instrutor desse conhecimento. E aí, a partir disso, eu me tornei instrutor. Né? Então, essa foi a primeira etapa. Em seguida, né, depois de me tornar instrutor, eles viram, ó, já que existe o know-how, existe o conhecimento nessa área que nessa linguagem que é um pouco mais difícil,
Então, vamos explorar isso. Mas não é uma explorar por vontade própria. Existia uma demanda de um projeto da Nokia Finlândia, que era um projeto que trabalhava com automatização de casas, né? Isso lá naquela época, lá em 2006, 2007, né? Então, já naquela época se trabalhava com isso, hoje está bem mais comum, né? Hoje a Alexa faz, liga sua luz, enfim. Mas naquela época a gente queria fazer no celular e era uma coisa bem, bem incipiente, né? Tinha os fabricantes que tinham os dispositivos da casa que se comunicavam com um roteador que era preparado especificamente para trabalhar com esses dispositivos, e a gente se conectava no celular com o roteador, e aí a mágica acontecia. Acontece que, para se fazer essa comunicação, a API, né, o suporte que Java tinha disponível no sistema operacional era muito raso, né, muito superficial, e não dava acesso às coisas mais interessantes do telefone. Então, tinha que ser feito na linguagem nativa. Então, pelo meu conhecimento ser raro, né, e tinha, na verdade, no país, né, falando só no país. E aí, por eu ter feito esse exercício de enfrentar uma dificuldade maior, então, houve essa formação dessa mão de obra especializada e houve a demanda. Existia a demanda e quem resolve? Quem vai trabalhar com isso? O pessoal lá, tem um pessoal lá em Campina Grande que trabalha. Isso foi através do Instituto Norte de Tecnologia, né? E era um instituto que viabilizava a comunicação direta com as empresas, com a Nokia, né? A Nokia Finlândia, ela recebia recursos e aplicava aqui. Então, por que eu estou falando isso? Porque o conhecimento, quando ele é exclusivo, quando ele é um pouco mais raro, né? As pessoas têm conhecimento um pouco mais raro, ele se torna mais valioso. Tá? Então, isso daí é interessante para quem vai tentar buscar uma carreira, né? Carreira fora, por exemplo. Né? Se você souber fazer o que todo mundo sabe, né? Então qualquer pessoa vai saber fazer e qualquer pessoa pode ser chamada no seu lugar. Então, você tem que se tornar um pouco mais exclusivo. Então, com esse conhecimento, esse projeto ele começou a ser feito em Campina Grande, né? A gente trabalhava lá, mas aí a demanda foi aumentando. Eu comecei a trabalhar sozinho nesse projeto. A demanda foi aumentando, né? Não era para uma pessoa só, então outras pessoas foram agregadas ao projeto, e aí a gente começou a eles quererem que a gente trabalhasse com o pessoal do desenvolvimento de interface gráfica que ficava em Recife. E aí a gente começou a fazer ponte aérea Campina Grande Recife. E daí, esse projeto era da Nokia Finlândia, então, em algum momento a gente fez a entrega desse projeto lá na Finlândia, né? Foi o primeiro contato que a gente foi para Helsinki, foi até um Natal. Regressamos, o projeto foi entregue, o pessoal gostou do projeto e aí eles retornaram, nós queremos que vocês continuem aumentando as funcionalidades. E aí, a esse momento, surgiu a ideia, não, vamos abrir uma empresa. Tá? Então, surgiu essa ideia de abrir uma empresa para prestar serviço para esse projeto especificamente, mas para outros projetos que existia uma demanda interna do INDT para fazer isso. Então, a empresa foi aberta com uma sociedade anônima, né, com um sócio que era tinha a maior parte, né, então ele colocou um capital razoável na empresa e cada um dos desenvolvedores que estavam juntos, né, aportou um pedaço do capital e a gente começou a trabalhar. E aí esse projeto vingou e a gente a gente passou alguns anos, 2 anos trabalhando na Finlândia fazendo revezamento. A gente passava de 30 a 45 dias na sede da Finlândia, da Nokia Finlândia, desenvolvendo esse projeto. Para ter o acompanhamento do pessoal que trabalhava no roteador, né, que era uma empresa finlandesa. Então tinha que ter essa integração constante. Então essa foi tem quanto tempo aí, Dalmi, você para não estourar o tempo? Você tem ainda quase um pouco menos de 7 minutos, 6 minutos e 20 segundos. Pronto, ótimo, justamente, na metade. Então, essa foi a primeira experiência, né? Então, essa primeira experiência, ela veio da busca por um conhecimento um pouco mais exclusivo. Eu vejo assim como tem funcionado. Funcionou a parte de instrução, né, de me tornar um instrutor,
funcionou o desenvolvimento do software. Então, a próprio surgimento da empresa surgiu dessa demanda, né? Então, acredito que seja isso foi muito importante. O segundo momento foi o momento em que eu fui fazer o doutorado na Alemanha. A princípio, eu não tinha, na verdade, essa pretensão de fazer esse doutorado. Inicialmente, o doutorado começou em Fortaleza e a ideia era ficar lá e fazer os 4 anos e pronto. Mas houve a oportunidade. Essa oportunidade ela não foi até nem buscada, ela surgiu, né? E aí eu disse, não, eu vou, né? Na verdade, eu vi uma conversa, meu professor orientador falando com outra pessoa sobre uma pessoa que não podia ir para a Alemanha porque tinha uma bolsa, eles tinham uma bolsa, e eu perdi a bolsa, eu vou. Na verdade, eu nem tinha falado com ninguém, nem tinha pensado, não, eu vou, tem qual problema, né? A proposta estava em tese. E aí, inicialmente era para passar só 6 meses e lá o trabalho é muito bom, né? Então, falando da universidade alemã onde eu fiquei, tinha um suporte muito grande, né? E o trabalho desenvolvia muito bem lá, né? Então, eles pagaram todo o meu protótipo, enfim. Não faltava nada, não faltava recurso nenhum que em Fortaleza faltava, né? Você tinha que se virar com qualquer coisa assim para construir, né, os protótipos, enfim. Mas também houve também um certo esforço, né? Você vê como as coisas são quando a gente se esforça, né? Eu vejo muito isso. O esforço ele sempre traz o resultado. A pessoa que não pôde ir para a Alemanha, ela não pôde ir por uma regra simples da universidade. A universidade dizia que você tinha que ter algum tipo de artigo ou publicação inicial para poder qualificar e aí para poder seguir. Ele só podia ir para a Alemanha se ele tivesse a qualificação do doutorado, e ele não tinha. E eu me empenhei muito no começo do doutorado em fazer o artigo. Tanto é que na qualificação eu já tinha um artigo aprovado, né? Então, isso daí já me permitiu que eu fosse no momento adequado. Foi exatamente há 2 anos que justamente eu qualifiquei e fui embora, porque eu já tinha um artigo aprovado. Então, isso daí foi um esforço grande que eu fiz inicialmente de ir em busca disso daí, desse artigo. Eu sabia que tinha que ter o artigo, então eu fui em busca disso bem, com muita vontade, e deu certo. E aí, o que acontece lá na Alemanha, para os aspirantes, né? Existe sim uma porta aberta muito grande para quem quer estudar lá, fazer tanto mestrado quanto doutorado. Por quê? Porque os alemães, eles se formam na graduação e não falta emprego, não falta oportunidade de emprego. Então, eles normalmente se formam e vão para trabalhar na Volkswagen, vão trabalhar na Bosch, vão trabalhar em qualquer outras empresas dessas de renome que vocês imaginam. Todas elas têm sede lá e a maioria delas é alemã, né? Então, eles têm uma indústria muito forte. A indústria pujante lá da Europa é a indústria alemã. Então, não falta emprego para eles. E o que acontece? Quando o professor está na universidade ele quer desenvolver uma pesquisa, então ele não tem mão de obra, né? Então, o que acontece? Ele vai buscar mão de obra em outros países. Tá? Então, busca na Malásia, tinha lá gente da Malásia, tinha gente da Turquia, tinha gente do Iraque, tinha estudante do mundo todo, né? E não existe nenhum preconceito por parte deles, eles são muito abertos a isso. Tá? Então, existiam outros alunos que tinham ido para lá, né? E aí eu fui nessa ponte. Não, tinha um aluno brasileiro que tinha ido para lá. Na verdade, quando eu cheguei lá, tinham 4 brasileiros nessa universidade. E aí eles foram, cada um fizeram um doutorado e saíram para trabalhar. Então, cheguei, o meu objetivo era basicamente o doutorado. E aí fiz o doutorado, mas existia assim, como diria o canto da sereia, né, que o pessoal chama canto da sereia, tinha uma quantidade enorme de vagas, e eu acredito que até hoje exista, né, para trabalhar na Siemens, enfim, para trabalhar
Inclusive, teve um colega meu que estava lá, a gente falou, cara, manda seu currículo. Não, cara, não é o meu objetivo, não era esse. Né? E aí eu abri mão, eu não fui atrás disso, porque eu tinha o objetivo de realmente completar, retornar e cumprir tudo que eu tinha que cumprir. Mas existe uma grande demanda, primeiro, por profissionais, né? Segundo, por estudantes, né, que queiram trabalhar. Né? Recentemente, eu respondi um e-mail de um estudante que estava na UFC, que está indo trabalhar justamente com o meu orientador. Ele perguntou quais eram o que eu preciso lá, cara. Você pode trabalhar lá como estudante, você não tiver uma bolsa brasileira, né, CAPES ou DAD, né? Você pode trabalhar como estudante, você pode solicitar a bolsa, né? Você já tem 15 minutos, então dá uma aceleradinha. Certo. Então, aspectos importantes. A bolsa de estudo é CAPES, DAD, vocês podem buscar, as chamadas são conjuntas entre CAPES e DAD. O DAD é o órgão que fomenta na Alemanha, né? Mas as chamadas são conjuntas e tem sempre chamada. Se você planeja ir para a Alemanha ano que vem, sei lá, no final do segundo semestre, já era para você estar planejando primeiro buscando as bolsas, né, as oportunidades, buscando um ano antes, né? Encontrar um orientador não é assim, tão difícil, você entra no site das universidades, você normalmente encontra. O que você precisa saber alemão? Não, você não precisa saber alemão. Lá, quando você for para lá, você vai aprender alemão, porque afinal de contas você tem que viver e comer e fazer as coisas, mas a princípio você não precisa saber alemão nem para estudar, tá? Foi o meu caso, eu fui para lá apenas com inglês, nem para trabalhar. Eu ouvi muitos relatos de pessoas, né, esse pessoal que estava na CIMS, e o pessoal estava recebendo qualquer pessoa que tivesse capacidade, né, que fosse preencher seu currículo, eles não estavam exigindo alemão. O alemão se aprende em 6 meses, com afinco, estudo árduo, você aprende em 6 meses para você conseguir falar o básico, né? Então, a Alemanha ela está de portas abertas, pelo que eu soube das notícias, ela está de portas abertas para estudantes, sim, claro, para profissionais que saibam inglês, pelo menos, né, que tenham um pouco de experiência. E assim, quem quer morar na Alemanha e se mudar para lá e vou viver na Alemanha, eu aconselho que o primeiro passo seria você fazer um estudo, ou um doutorado, ou um mestrado, né, numa universidade alemã. Com isso, você se credencia para pedir um emprego, enfim, ir atrás de um emprego nessas empresas que têm um grande número de vagas lá disponíveis. Tá bom? É isso. Valeu, Olímpio. Agora eu vou passar a palavra para o professor Glauber, que ele, diferentemente de vocês, ele foi no doutorado, mas foi também no pós-doutorado, né? Ele vai falar sobre essa experiência e falar como a universidade da gente, a UFESA, está trabalhando isso daí na internacionalização, tá? Professor Glauber. Ok, obrigado, professor Idalmi. Eu vou tentar dividir aqui a minha fala em um pouco da minha experiência rápida e depois fazer uma pequena apresentação. Eu fiz alguns slides sobre a pós-graduação na UFESA, um pouco do histórico também no país. Bom, no meu caso, a minha experiência, como eu falei, ela se iniciou no doutorado. Eu estudava para o TOEFL e engraçado que foi frustrante, porque quando eu fiquei estudando quase 6 meses, e quando foi na época de prestar o TOEFL, o meu orientador falou que não, você não vai, você, quando estiver trabalhando, você faz um pós-doutorado. E isso foi bem frustrante, eu fiquei com muita raiva do meu orientador, prestei o exame, passei, porém acabei ficando e terminando meu doutorado, e hoje eu agradeço, porque eu terminei o doutorado com 8 meses antes, e tive a oportunidade de fazer os concursos que eu falei. Então, tudo concorre para o bem, né? Foi uma negativa, não entendi, mas depois foi muito bom para mim. Enquanto professor, eu fiquei 4 anos e a minha área de genética,
exige um pouco de tecnologia, e eu senti a necessidade de qualificar mais meus trabalhos. Era aquele momento de febre, de momento inicial de internacionalização, a CAPES estimulando, havia um programa, 2008, enfim, havia uma condição muito boa para se internacionalizar as universidades. E aí, o que foi que eu fiz? Eu fui mapeando os grupos que trabalhavam com o melão, que é a cultura que eu trabalho. Melão é uma coisa interessante, porque são poucos pesquisadores. Então, você vai nos congressos hoje, todo mundo conhece todo mundo. E existiu o grupo dos Estados Unidos, da Flórida, da Califórnia, existiu o grupo de Israel, mais fechado, o grupo japonês, o grupo indiano. O grupo japonês até me convidou na época, o grupo indiano e o grupo espanhol, que era o mais próximo, digamos, a condição aqui de trabalho que eu tinha. E aí foi engraçado que eu tomei um avião com recursos próprios, fui a Valência, conversei com a futura supervisora, que eu identifiquei entrando simplesmente na página da internet, e ela disse, e vi que eu tinha cerca de 13 dias para fazer o projeto, e era um projeto que eu não entendia muito bem, de genômica, e submeteu ao CNPq. Eu o fiz, foi aprovado o projeto, nós fomos para a Espanha, ficamos 1 ano e meio, e foi um momento muito bom na minha carreira profissional, porque a partir disso a gente aprovou um projeto na CAPES, que durou 4 anos, um projeto que permitiu que os meus orientandos fizessem doutorado de sanduíche, que colegas meus fizessem pós-doutorado, permitiu que nós fizéssemos eventos Brasil e Espanha, fizemos 2 eventos, internacionalizamos o programa de fitotecnia, e como consequência, e isso é uma coisa que me orgulha muito, quando foi para o programa passar de 5 para 6, um dos itens que os avaliadores diziam era que o programa já era internacional e citava exatamente o nosso trabalho e as nossas ações. Então, isso foi muito gratificante. Hoje, qual o resultado disso? Nós temos uma parceria duradoura, publicamos trabalhos com o grupo espanhol, com o grupo brasileiro, e estendemos para outros países. Você tem uma ideia, nós participamos de um projeto grandioso de 14 países, que o Brasil, na verdade, nem deveria ou poderia participar, mas por amizade com a supervisora, o Brasil foi convidado, a UFES foi convidado, e faz parte desse programa. Então, essa é uma experiência, uma trajetória rápida que eu estou contando aqui, desse momento de buscar sempre o conhecimento. Aqui tem muitos jovens, eu vejo aqui, e vocês têm que ser sonhadores mesmo, têm que buscar, correr atrás. Na época eu já era um professor, poderia ficar, de certa forma, acomodado, e não. Fui atrás de um sonho, tive a oportunidade, escolhi a Espanha, porque o meu trabalho se encaixava melhor, e tem sido extremamente prazeroso. Por coincidência, a minha supervisora agora também assumiu a pró-reitoria de investigação, que eles falam lá em Valência, e a gente está tentando até esse trabalho de cotutela com a Universidade Politécnica de Valência, que é uma grande universidade europeia. Então, dito isso, eu gostaria de, professor Idalmir, apresentar aqui um pequeno conjunto de slides para retratar um pouco da realidade da UFESA. Já que nós temos alguns estudantes, eu posso
partilhar aqui? Fica à vontade, professor. Pronto, então eu vou partilhar um pouco da apresentação que nós fizemos. Vai ser rápido, eu vou tentar fazê-lo nos 15 minutos. Vocês conseguem ver o slide? Sim, sim. Sim. Ok, então eu intitulei aqui Internacionalização da Pós-Graduação da Universidade Federal Rural do Semiárido. Bom, primeiramente o conceito de internacionalização, existem vários conceitos em vários autores, mas esse é um dos que é mais usado, inclusive no documento CAPES. É um processo de interação entre culturas através do ensino, investigação e serviços, com o objetivo último de atingir compreensão mútua, ultrapassando fronteiras culturais. Trata-se de um instrumento indispensável para o cumprimento dos objetivos estratégicos relacionados à missão de universidade. É um processo dinâmico e não um conjunto de ações isoladas. Então, uma ação de um professor, de um outro, isso não é internacionalização. Internacionalização de universidade envolve muito mais, envolve uma preparação interna para que ela possa se relacionar com outras universidades. E envolve, claro, as 3 funções da universidade: ensino, pesquisa e extensão. Alguns autores dizem que a internacionalização é uma nova função da universidade. É uma nova função da universidade. Então, seria ensino, pesquisa, extensão e internacionalização. Alguns autores, principalmente os mais modernos. Então, por que e para que internacionalizar? Então, existe um evento, uma reunião da Unesco, que praticamente determinou que os gestores, enfim, aqueles que conduziam os países e as instituições de ensino superior, que tinham a responsabilidade de internacionalizar as suas instituições. Para quê? Para marcar presença e ter liderança no campo da educação superior e no desenvolvimento científico e tecnológico como imperativo, o incremento de suas relações interinstitucionais e internacionais. Então, foi um plano, e a gente tem que contextualizar, porque foi exatamente naquele boom da globalização, né? Então, no final dos anos 90, que surgiu essa ideia de aldeia global e a inserção das instituições de todo mundo dentro dessa visão de internacionalização. Existem 2 tipos de internacionalização, a passiva e a ativa. A passiva é a mais comum, é a mobilidade de docentes, técnicos e discentes para o exterior, e a ativa é a mobilidade de estrangeiros para universidades brasileiras. O Brasil ainda tem uma internacionalização mais passiva, embora tenha crescido, inclusive aqui na UFES, essa parte da internacionalização ativa. Quais são os atores? Quem faz parte? Quem faz a internacionalização? As equipes acadêmicas, professores, alunos, pesquisadores, a equipe administrativa, isso é muito importante, porque, como eu falei, a universidade precisa se preparar para isso. Não adianta ela não se preparar, porque vai acabar não se internacionalizando, ou seja, tendo apenas ações isoladas específicas. As agências de fomento, sejam nacionais, sejam internacionais, as nacionais, as mais comuns, CAPES, CNPq, FAPES, e as internacionais, da AD, da Alemanha, enfim, e outros de outros países. Os governos têm que ter suas políticas de internacionalização, como eu falei, foi exigido lá na declaração da Unesco, as instituições de ensino superior e os demais organismos, como a Embrapa e outros de pesquisa. No Brasil, os movimentos existentes de internacionalização foram bolsa de doutorado pleno, CNPq e CAPES, principalmente, algumas FAPES, e isso começou lá no início, no fim, meados de 70, onde muitos professores brasileiros foram se qualificar.
Em um momento mais recente, o Sem Fronteiras, que houve um aumento massivo de bolsas e de oportunidades e de recursos. Por exemplo, eu fui contemplado dentro desse programa, tanto com uma cooperação internacional como bolsa, assim como meus estudantes. E mais recentemente, em 2018, está errado aí, 2018, houve esse programa atual da CAPES, chamado PRINT, que por sinal está que está sendo concluído agora em 2022. E foi muito atrapalhado pela pandemia. Desse programa, 36 instituições de ensino superior foram contempladas entre 110 inscrições, inclusive da UFESA. Eu participei da elaboração do plano da UFESA, desse projeto. Nós avançamos na primeira etapa, mas ficamos na segunda etapa. Bom, o PRINT, ele financia auxílio de missões de trabalho, recursos de manutenção para execução de projetos, bolsas no exterior, sanduíche, professor visitante, visitante sênior, bolsas também no país para estrangeiros, em especial professor visitante. As fases da internacionalização no Brasil envolvem duas fases. Uma primeira fase, cooperação sistemática, e uma segunda fase, sistemática. A primeira fase, desorganizada, como eu falei, eram esforços específicos de cada professor, de cada grupo de professor, e aí eram as características, realizado de forma individual, frágil, sem colaboração, poucos atores envolvidos, recursos poucos difundidos, inexistência de infraestrutura. Essa segunda fase, que veio já na meados da década de 90, uma coisa mais sistemática, organizada, um maior investimento governamental. Isso foi fundamental, sim, para que as universidades brasileiras se tornassem incipientes a ter níveis de intermediário e níveis de excelência. O que tem sido feito na UFESA? Então, a UFESA, ao longo, eu cataloguei, e não é tão fácil fazer isso, quer dizer, a nossa universidade tem até essa dificuldade de catalogar dados, nós não temos ainda memória. Então, eu contabilizei missões internacionais, 26, doutorado sanduíche 11, pós-doutorado 7, projetos de cooperação 7, cooperações internacionais 8, mais de 40 convênios, professor visitante estrangeiro 2, alunos estrangeiros 16, e uma coisa muito importante que foi feito foi o CELES, que foi criado e permite que, principalmente, os estudantes estrangeiros possam ter aula de português, para ter uma maior adaptação aqui, e também os nossos docentes e professores tenham treinamento, principalmente em inglês. Aqui são os países que nós temos hoje, todos os convênios, são 17 convênios e 8 países, e temos algumas dificuldades. O primeiro deles e nós temos que ver isso, é a dificuldade linguística mesmo, do inglês, tanto para aluno e também para professor. Então, essa é uma grande barreira ainda. Baixa experiência internacional dos docentes, nossos docentes dos programas, a gente está catalogando isso, a porcentagem de docentes com experiência em pós-doutorado ainda é baixa. Para que os nossos programas se internacionalizem, é preciso que eles façam pós-doutorado, entrem em contato com supervisores e possam difundir isso entre seus estudantes. Disponibilidade de recursos, a UFESA tem muito pouco recurso para a internacionalização e a infraestrutura também. Nós não temos ainda capacidade de receber muitos alunos e receber professores visitantes. Então, tudo isso são dificuldades. Então, ações que devem ser feitas. Então, primeiro, a consciência, o comprometimento, isso aí envolve a gestão, o planejamento das ações, a operação e a revisão de tudo após feito. Nós temos trabalhado nisso para ter um plano de internacionalização, e a primeira etapa, basicamente, fazer um raio-x da nossa situação. Aqui, alguns rankings que avaliam a internacionalização. Esse aqui, V, é o mais utilizado, a UFESA é sempre avaliada por eles. Bom, em outras ações,
conhecer a realidade, aplicação de questionários, isso tem que ser feito, um plano de internacionalização com base na realidade após a aplicação. A gente sabe que tem dificuldade de resposta de docentes e dos próprios estudantes, e várias ações, as ações mais clássicas, né? Mobilidade docente e discente, infraestrutura fundamental de pessoal e física e também de laboratório, capacitação dos recursos, projetos entre várias instituições, essa é a tendência, e não apenas entre duas instituições, e capacitação do docente, principalmente, e discente, principalmente na língua inglesa. Esse é um grande entrave ainda. Aqui uma figura que representa tudo isso que eu mencionei no slide anterior. E um agradecimento, uma vez mais, pela oportunidade de, mesmo rapidamente, falar um pouco de internacionalização. E, nesse sentido, que o programa de engenharia elétrica seja assim, um referencial para que outros programas também discutam isso que ainda é muito incipiente na nossa universidade. Então, era isso que eu queria apresentar de forma rápida, dentro do tempo disponível. Então, muito obrigado, professor Glauber. Foi muito bom esse daí. Pelo menos agora os estudantes têm uma ideia de como a universidade trabalha em prol disso daí, né? Dessa parte da internacionalização. Infelizmente, a gente perdeu aquela época em que os estudantes queriam e, às vezes, tinha bolsa sobrando e não tinha estudante, né? E foi uma pena isso daí. Eu ia pedir para o pessoal começar a assinar os nomes aqui para a presença, né? Mas a Isabel já se antecipou, foi muito bom. Então, estudante que não escreveu o nome, escreva, porque isso aí vai fazer parte da presença para receber o certificado, tá bom? Pessoal, agora a gente vai fazer um momento de perguntas. Eu sei que a hora avançou um pouco. O Adalto deve estar lá, 4 horas de fuso horário adiantado, hein, Adalto? E acho que umas 4 horas, né? Se você ainda tiver mais um tempinho aí para a gente... Normalmente são 6, mas como é horário de inverno, aí são 5. Eu pensei que seria menos, mas ainda é mais do que 4, né? Então, já deve ser o quê? 3 horas da madrugada? 2. Caramba! Pessoal, então, quem tiver dúvida, quem quiser fazer pergunta, aproveita agora que esse é o momento. E aí vocês colocam para quem é a pergunta e qual é a pergunta. E aí, os palestrantes eles vão ser mais objetivos agora, porque senão o Adalto não dorme de hoje para amanhã. Eu não dormo mesmo, não, então eu tô bem. Você é quântico, né? Não dorme, não. Pessoal, alguém tem alguma pergunta a fazer, gente? Enquanto o pessoal está pensando aí, eu vou fazer a primeira pergunta. Nós temos aqui exemplo de quem foi para a Finlândia, para a Alemanha e para a Espanha. Eu quero saber a dificuldade que vocês encontraram com o idioma. Todos tiveram que falar inglês? Ou podia se virar lá com o nosso portunhol? Como é que é? Eu começo? Então tá. Bom, eu morei nos 3 países, assim, na Alemanha, em Valência, na Alemanha e na Finlândia. Nos 3 países eu tive problemas. Eu não tive que... a Alemanha, já passei muito problema lá, que teve pessoas em repartições públicas que só falavam alemão. Aqui também, aqui o pessoal, por exemplo, motorista de ônibus, primeira semana na segunda semana que eu estava aqui, eles não estão aceitando mais dinheiro. E no ônibus, eu cheguei, só tinha dinheiro, deu dinheiro. Aí o motorista olhou para mim, não. Aí por que não? Eu pensei que era outra nota, ou era moeda, uma coisa assim. Aí ele começou a falar. Aí eu comecei a falar inglês, ele
disse que inglês não falava e tal. Aí o que aconteceu? Ele virou para trás, falou finlandês, veio uma menina, uma senhora, e ela começou a falar. Aí ela disse para mim: eu vou traduzir para você, não se preocupe. Beleza, sem problema nenhum. Aí ela começou a falar com o cara, com o motorista, e começou a falar, e daqui a pouco foi um finlandês tão avançado que a minha tradutora disse para mim: olha, eu não estou entendendo o que ele está falando mais não, porque é um finlandês já muito avançado. Pô, minha tradutora se demitiu, eu tô lascado aqui. Aí ela pegou o celular, eu paguei para você, pode ir. Aí, beleza, tá certo. Aí eu perguntei: você quer o dinheiro? Não, quero não. Então tá. Então, mas tem muitos casos, assim, pedir direção. Às vezes tem pessoas na rua que ele não falam finlandês. No metrô. E outra coisa bem interessante, eles não são tão fechados. Eu lembro que às vezes no metrô o pessoal fala comigo, né? E eles não falam inglês, mas tentam falar finlandês comigo. Poxa, o que é que eu faço aqui? Tá? Mas, ou seja, no entanto, na empresa é inglês, né? Mas eu gosto muito de aprender línguas, certo? Então eu tô aprendendo, mas muita gente na empresa tem pessoas aqui há 10 anos, pessoas que trabalham comigo, que fizeram doutorado, que estão aqui há 10 anos e não falam. Conheço pessoas que estão aqui há 20 anos e não falam. Então não dá para sobreviver. Mas a língua é um pouco difícil. Mas é interessante. É isso aí. Vou dar tempo para o pessoal, né, falar, senão... Algum de vocês dois quer falar alguma coisa também? Deixa eu contar rapidamente aqui a minha experiência lá na Alemanha. Eu fui e, assim, essencialmente eu só sabia inglês. Eu comecei a fazer um curso em alemão aqui, 2 meses antes, mas eu não aprendi nada, né? E, a princípio, funciona, né? O inglês funciona lá, né? Mas você encontra essas pessoas que não falam, né, alemão. Normalmente são pessoas mais idosas, mas eles são até simpáticos, assim, às vezes, né? Mas eu tenho um caso que eu fui com minha família, levei minha esposa e meu filho pequeno, né? Ele tinha 2 anos, acho que na segunda semana ele ficou doente. E a gente tinha seguro, eu sabia onde era o hospital, olhando no Google, fui ao hospital. Ele estava com febre, estava com infecção, precisava de tomar antibiótico, pronto. E chegando lá, eu comecei a falar inglês com uma pessoa e ela me direcionou para um atendimento, né? Para um outro local de atendimento. Chegando lá, tinha uma moça, jovem. Eles todos falam alemão, falam inglês, tá? Na escola eles ensinam inglês, então todo jovem lá fala inglês. Eu não vi nenhum que não falasse. E eu sabia que ela sabia falar inglês. Eu comecei a falar tranquilamente inglês e ela me entendeu, mas ela fez questão de falar em alemão. E eu falava inglês e eu via que eu sabia que ela estava entendendo. Só que ela só respondia em alemão. Eu entendia pouquíssimas palavras na segunda semana. E não era uma situação trivial, entendeu? Que a pessoa chega e diz: eu não vou falar com esse cara, ele vai passar fome, entendeu? Eu fiquei, cara, doente. Eu fiquei com muita raiva mesmo, fiquei muito irado. Eu nem lembro exatamente como foi que eu consegui resolver. Salvo engano, eu chamei um amigo meu, morava lá, fiz o cara ser derrubado de lá para ir ao hospital para ele falar com a mulher, e a mulher explicou. E aí me disse lá e me direcionou para o médico já falava inglês. Mas a atendente não quis, e o médico era mais velho. Então era uma questão mesmo dela não querer falar, era um pouco de antipatia. Então disso aí eu peguei, fui fazer curso de alemão, fiz alemão. O que eu pude fazer de alemão, eu fiz, né? Em algum momento eu tive que deixar para dar atenção ao doutorado, mas eu consegui, depois disso eu consegui fazer... pelo menos me comunicar na maioria das vezes. Quando as pessoas querem, né, falar, ajudar, mas quando elas não querem, é como o Adalto falou, né, o cara não quer, se ele não quiser falar o finlandês ou o alemão, né, se quiser falar um finlandês ou um alemão que ninguém entenda, ele vai falar e acabou. Se você não vai entender, não vai ter como. Mas, no geral, o inglês dá certo. Dá, né?
Frederico, você quer fazer alguma pergunta? Tá levantando a mão? Eu tô sim. Eu queria. Não, em inglês, é em inglês. English? Não, brincadeira, brincadeira. Não, tá certo. Tô enferrujado aqui. Eu queria. Tu vai falar, Glauber? Alguma coisa? Isso. Não, no meu caso, eu me preparei para ir para o pós-doutorado. Eu fiz um curso de espanhol em Viçosa, lá em Minas, durante 6 meses. Não tive tanta dificuldade, porém, isso que foi falado tanto pelo Adalto como pelo Olímpio é verdade. Existem pessoas que têm uma maior tolerância com o estrangeiro, mesmo os espanhóis, e outras não. Então, no caso do espanhol, a dificuldade não era nem de entender, mas a dificuldade era deles nos entender, né? E alguns realmente tinham pouca paciência para isso. Então, sempre vai existir essa variação, né, de tolerância dos nativos em relação a nós, estrangeiros. Da mesma forma que acontece no Brasil. Mas hoje a gente tem um aliado muito forte, que é o Google Tradutor, né? Você vai com o celularzinho para onde for. Mas aqui só para deixar claro, aqui na Finlândia não teve caso de problema. As pessoas realmente foram bem simpáticas, elas tentaram me ajudar bem, assim, entendeu? Mas era uma dificuldade linguística deles. Mas, poxa, eu sentia que eles estavam tentando ajudar, né? O que eu achei um ponto muito positivo, entendeu? Esse idioma é um negócio muito complicado, porque quando você chega e as pessoas querem ajudar, é bom. Eu tive um amigo que foi para a Áustria, passou um mês lá, e ele falava inglês muito ruim, não falava nada de alemão, de austríaco, nada de nada. Só o inglês ruim e o português de Campina Grande. Aí ele chegou lá, disse que se saiu bem, chegava nos lugares, o pessoal atendia ele bem e conseguiu se comunicar. Só que um colega meu que foi com ele disse que ele chegava lá na padaria, apontava para um pão e dizia uma palavra parecida com faca em alemão. O cara entendia que ele queria comer um pão e dava um pão a ele. Ele achou que ele estava falando inglês falando alemão muito bem. Então acontece isso do pessoal ajudar, né? Ô, Frederico, você queria falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Eu queria fazer, na verdade, pedir mais uma orientação, né? Eu acho que não é uma pergunta em si, uma orientação. Que pronto, eu estou no começo do mestrado e eu tenho um sonho de fazer um doutorado fora. Aí, assim, eu estou meio que assim, no começo mesmo, assim, primeiro semestre, terminando agora, primeiro semestre. E eu queria saber de vocês, assim, algum conselho de que vocês acham melhor, por exemplo, eu teria mais chances de ir para fora. Se fosse terminar o mestrado e tentar logo um doutorado, ou então passar um tempo trabalhando na área para ir tentar um doutorado fora, tentar o doutorado antes de terminar o mestrado. Vocês teriam algum conselho? E assim, e também, porque como tem há vagas assim ao longo de cada país na Europa é uma língua diferente, acredito que o inglês é o que é o básico, né? Assim, para poder tentar ir para fora. Vocês aconselhariam o que, assim, para uma pessoa que está com sonho de ir para a Europa no doutorado? E por onde começar, digamos assim? Por onde é que vocês acham que deveria começar? Posso responder aqui? Fique à vontade. Bom, minha dica aí, João Frederico, é que você fique de olho nas agências de fomento desses países, né? É um caminho para você seguir e você pode fazer parte do mestrado, inclusive, fora também, enfim, se houver uma bolsa nesse sentido, né? E você tem que saber para onde você quer ir, na verdade. Eu acho que eu não escutei o áudio completamente sobre a questão dos países, eu vi que tem, sim, realmente existem, cada país tem a sua forma de fomentar, né, esse intercâmbio. E tem muitas bolsas que são oferecidas fora, né? E aí você pode também tentar se candidatar a elas, né? Eles abrem chamada para estudantes da América, enfim. Você fica de olho nisso. Mas é interessante que seja uma coisa relacionada já ao que você está trabalhando, né? Acho que seria mais interessante que você já teria uma linha, né? Uma coisa que facilita muito é o orientador. O orientador normalmente tem algum contato ali, normalmente às vezes já passou, já fez uma orientação, ou já passou um tempo fora, já fez um doutorado, algum pós-doutorado fora, né?
e fica um vínculo, né? Então, o vínculo ele é muito bom nesses casos, porque um professor seu, o seu orientador que tenha ido para alguma instituição fora, ele conhece as pessoas que estão lá e ele simplesmente manda um e-mail e dizer, olha, tem um aluno aqui que tem interesse em ir para aí, você tem interesse em receber, você pode receber esse aluno. Ele recebendo, ótimo, já é metade do caminho. O resto, depois, você vai ter que saber como você vai se financiar. Você pode se financiar tanto com essas bolsas, como você, normalmente, nas universidades estrangeiras, você tem muitos projetos de empresas que são executados dentro da universidade. E esses projetos têm bolsas, né? Então, normalmente, esses professores têm verba, né, para sustentar, para dar o trabalho, para você trabalhar e se sustentar nesse local. Então, o primeiro passo seria, uma forma seria você ir pelas agências, a segunda forma seria por uma indicação de uma pessoa que vai conseguir que você consiga um trabalho dentro da universidade, entendeu? Então, isso seriam as duas formas que eu vejo mais fáceis para você conseguir. O professor Glauber, na UFES a gente tem algum programa desse tipo? Ou, desculpa, Não há um programa. O que a UFESA tem são bolsas para 3 programas, que são os programas de fitotecnia, ciência animal e solos, são os programas que têm doutorado. Esses programas têm a oportunidade, cada um deles, de receber uma cota, ou 2, depende, às vezes, do ano, para estudantes de doutorado fazer o doutorado sanduíche. Então, no momento, essa é a maior oportunidade que nós temos do ponto de vista institucional, né? Essas bolsas que vêm da CAPES, do programa PDSE. O Adalto, você ia falar alguma coisa? Eu queria só 2 minutos aí. Primeiro, o inglês. O inglês não tem o que discutir, entendeu? O inglês tem que saber, né? O inglês é tipo, para mim, nessa situação, é tipo aprender português no Brasil, né? Tipo, você tem que saber. E hoje em dia, para aprender inglês é um negócio tão fácil, assim. Não é fácil, mas tem tanta oportunidade, tem tantos sites que você pode encontrar pessoas que querem aprender inglês e você pode praticar mesmo no Brasil. Então, poxa, é básico. No entanto, se você já souber o país que você quer ir, sempre é algo a mais, né? Na França, eu lembro que quando eu estava na universidade, na UFRN, tinha a oportunidade de ir para a França e levavam pessoas que sabiam francês. Apesar de ser usado bastante inglês lá. Eu lembro que na Alemanha tem muitas oportunidades de bolsa também, que tem aquela instituição DAD, né, que tem muitas bolsas para brasileiro, mas ele pede alemão, não é alemão avançado, né, mas pede algum nível de alemão. E existe até bolsas para aprender alemão, né, fornecida pelo consulado alemão. Então, poxa, tem muita coisa. Aqui na Finlândia é inglês, dá para fazer tudo, universidade em inglês, tudo com inglês. No entanto, se você tiver permanência e se souber finlandês, você não paga na universidade. Então, às vezes o inglês é básico, mas se você souber o idioma local, você vai conseguir avançar um pouquinho, entendeu? Entendi. Obrigado, Adalto. Tem duas perguntas aqui. A questão do doutorado é sempre legal, eu acho, fazer o mestrado e doutorado depois, mas se você tiver força de vontade e conseguir trabalhar no meio, talvez seja algo interessante, porque você vai fazer um doutorado com mais experiência. Agora, o cara trabalhar um tempo e fazer doutorado é muita força de vontade, viu? São poucas pessoas que eu vi fazer isso, né? E até mesmo porque o salário cai um pouco, né? Você ganha um salário trabalhando e você vai para o doutorado, você vai cair, né? Difícil. A realidade conciliar isso com a vida pessoal é difícil também. A realidade hoje no Brasil está ao contrário. Você
tá trabalhando, com o salário vai ganhar a bolsa está maior. Exatamente. Então, depende muito, né? Depende muito do contexto, né? Tem duas perguntas aqui que eu acho que dá para fazer em uma. O Zé Davi está perguntando como funciona a questão de recursos para poder estudar fora do país, né? E a segunda, se existe possibilidade de bolsa para doutorado de sanduíche ofertado pela instituição estrangeira, ou somente instituições nacionais que ofertam. Então, Essa pergunta aí, ela, assim, já foi comentada pelo Adalto, pelo Olímpico. Realmente, instituições estrangeiras, elas oferecem bolsas de oportunidades, principalmente para o doutorado. Pra vocês terem uma ideia, existe um programa chamado Erasmus, né? E existe outros programas, acho que é Horizon, que oferece bolsas tanto para professores como para estudantes estrangeiros. E aí escolhe o país. Eu falo isso porque a gente estava participando exatamente desse projeto com 14 países europeus. No Brasil, nós temos ainda os clássicos, né? O CNPq e a CAPES, e cada vez mais, infelizmente, esses recursos estão sendo reduzidos, né? O ano retrasado diminuiu, o ano passado reduziu novamente. Mas é importante muito isso, que vocês vejam nas universidades do estrangeiro as oportunidades. A Alemanha, foi falado aqui pelo Olímpico, é um país que oferece muitas oportunidades, tanto para docentes como para discentes. Evidentemente que cada um tem sua área e cada um tem o seu sonho de conhecer determinado país, né, na sua profissão, mas eu aconselho sempre estar muito antenado às oportunidades, claro, visitando os sites das instituições estrangeiras. Eu estava me lembrando com relação a idioma também, às vezes o pessoal vai para países que falam português, como Portugal, Macau, lá na China, pensando, não, vou para lá porque lá se fala português, só que aí é um tiro no pé, porque quando chegar lá eles exigem o inglês. Lá em Portugal, a gente está com um colega lá, um ex-aluno nosso, terminou aqui na UFES, está fazendo doutorado de Portugal, e ele sentiu esse problema. Ele chegou lá e agora estão exigindo o inglês dele. E ele tem que falar inglês, que tudo lá é inglês. É estranho, né? Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Porque se não tiver, a gente pode encerrar aqui, porque eu já estou ficando com pena do Adalto, já são quase 3 horas da manhã lá. Eu não sei se lá começa às 7 horas da manhã ou se começa às 9, mas 7 horas para dormir às 3 já é complicado, né? O meu horário é flexível, né? Eu posso chegar a hora que eu quero. Assim, então, por isso que eu estou bem. Por isso que o Frederico está aproveitando aí. Pergunte, Frederico. Aproveitar logo aqui. Adalto, só uma pergunta mais pessoal mesmo. Você sente falta do Brasil? Difícil responder, mas algumas coisas sim, outras não, entendeu? Eu já morei muito tempo fora, né? Então, mas eu nunca morei tanto tempo em alguns países. Eu morei na Inglaterra, morei no Canadá, Alemanha, Espanha, né? Então, eu já meio que desapeguei, assim, do Brasil. Mas eu tento manter minha mente aberta, entendeu? Então, se eu ficar me pegando muita coisa... por exemplo, essa ideia das pessoas serem fechadas ou abertas. Para mim, as pessoas são abertas. Mas, às vezes, eu penso, será que eu que só procuro as pessoas que são mais abertas e converso com elas e passo o dia com elas, e as pessoas que são fechadas, eu deixo para lá? Mesma coisa é a comida. Tem muita coisa que eu não como. Por exemplo, feijão, farofa. Farofa eu faço. Mas feijão, a carne não é boa. Eu como mais carneiro, mais porco. Mas, poxa, eu vou me pegar isso, eu tento procurar as coisas que eu gosto, tá entendendo? Então, eu meio que vou
me driblando, né? Então, às vezes eu não sinto falta. Eu sinto falta mais da família, né? Do clima, a praia. Por exemplo, a praia para mim é tipo uma religião, né? Eu ia todo domingo, realmente, assim, batia o ponto lá, pá. Já faz um ano que não vou, né? Então, mas estou bem. Teve 2 semanas de verão aqui. Passei as 2 semanas na praia. Caramba. Então, outro ponto aí para vocês acrescentarem, para quem está querendo ir para fora, seria ter um forte, assim, inteligência emocional, né? Tipo, um psicológico bom, porque, né? Demais, né, Adalto? Você chega a ver uma careta. Isso aí assim, não é algo de vocês, não é algo do Brasil. A empresa é constantemente trabalhando isso. Porque a empresa é o seguinte, a empresa, ela tem gente do mundo todo. Do mundo todo. É chinês, é Malásia, Vietnã, Azerbaijão, né? Tem argentino, 2 brasileiros, tem eu e outro brasileiro, tem alemão, francês, né? Tem todo canto. Então, e é um investimento muito grande que eles fazem. Então, você pega um cara, passa 6 meses, o cara desiste e vai embora. Então, a empresa tem, por exemplo, horário flexível. Horário flexível é algo que eles tentam fazer para... Imagina eu ter que acordar de 7 horas e sair de 5 horas. Não, você trabalha a hora que quer. A gente tem horário semanal de socialização. Tipo, você quer fazer o quê? Eu quero fazer nada. Então não faz nada. Fica lá, fazendo nada. Esporte. Tem esporte à vontade. Tem... Poxa... Então, eles incentivam muito o esporte. Festa. Pô, tem festa à vontade, tá entendendo também? Então, isso aí não é só o Brasil, a universidade. É todo canto, né? Puxa, só para trazer uma pessoa de fora, eles pagam em torno de uns 100 mil reais, tá? Então, imagina você vai contratar 50 pessoas, você gasta R$1 milhão para trazer um pessoal e jogar fora, né? Complicado. Pessoal, já são quase 9h30, a gente já ultrapassou muito a hora que eu pretendia terminar de 8h30, passamos 1 hora. Então, vou fazer o seguinte, a gente vai finalizar por aqui. Eu agradeço demais a participação do Adalto, do Olímpio, do professor Glauber, né? E qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem enviar para mim e, posteriormente, eu posso enviar tanto para o Adalto, para o Glauber ou para o Olímpio e pegar a resposta deles e encaminhar de volta, tá certo? Então, a gente vai encerrar por aqui. Agradeço demais a participação de vocês. Foi um prazer conhecer você, Adalto. Muito bacana essa sua experiência que você trouxe. Muito interessante também a experiência tanto do Olímpio quanto do Glauber. Vocês querem falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Eu tenho a agradecer novamente pela oportunidade de dividir um pouco da minha experiência e também estar próximo do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica. Muito obrigado, Dalmi, e a todos que fazem o programa. E estudantes, sigam o sonho, esse sonho é possível. Eu quero agradecer também ao professor Idalmi por ter chamado, né? E foi ótimo que a conversa foi muito boa. Muito bom saber das experiências do Glauber e do Adalto aí, que tá aí passando frio na Finlândia. Quer dar mais uma última palavra, Adalto, para a gente encerrar? Não, eu sugiro que você não dê os contatos, não. Se você der, Frederico vai ligar de madrugada para você. Não faça isso, não, por caridade. Pode ligar. Se eu responder, mas eu vou responder. Se eu não responder, manda de novo. Porque não quis, não, porque às vezes passa mesmo. Bom, eu queria agradecer o convite e eu fico muito feliz por ter ajudado, por
ter ajudado e ajudar. Se quiser me convidar para outros eventos, eu vou. Muito obrigado, professor Idalmi, e o professor Brito também, que foi quem passou o meu contato. Eu fico muito feliz. E só para finalizar, eu mandei postei um link da empresa com as posições abertas. Tem variedade imensa lá de posições abertas, e eu acho que tem para 3 países, e é os 3 países que a gente conversou hoje: Espanha, Alemanha e Finlândia. Se quiser ir para alguma dessas posições, se quiser maiores detalhes, que quiserem que eu recomende vocês, por favor, pode mandar e-mail para mim, que eu tento fazer o meu de campo. Então, obrigado, pessoal. Vou finalizar aqui a gravação e vou dar por encerrado isso aqui. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Bom dia aí, Adalto, né, para você.